Graça e paz, esse é o nosso Paripense, pensando com Adalto Rocha. Bem-vindo ao nosso canal no YouTube. Compartilhe aí o vídeo, se inscreva no canal e seja abençoado. E o texto que eu lhe convido a pensar comigo se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, capítulo 19, no versículo 17, que diz: tomaram eles, pois a Jesus, e ele próprio carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico. Escute o que eu vou lhe dizer. Todos os condenados, quando era condenado, eles não carregavam a sua cruz por completa, como a gente vê em vários filmes, o condenado levando a cruz até o local da crucificação. Mas na verdade todo condenado levava apenas o travessão até o local da crucificação. E com Jesus não foi diferente. Jesus apenas carregou o travessão até o local da sua crucificação, num local chamado Calvário, ou Gólgota em hebraico. Mas escute, aquele travessão era da própria casa de Jesus. É isso mesmo. O travessão que Jesus carregou foi tirado da própria casa de Jesus. Mas talvez você se pergunte, mas Jesus não tinha casa. Ele mesmo disse que o Filho do Homem não tinha onde reclinar-se a sua cabeça. O que Jesus estava dizendo ali era a questão do seu sepultamento, mas esse não é o assunto. Em João, capítulo de número 1, se você puder acompanhar comigo, João capítulo 1, nós vamos ver que realmente Jesus ele tinha casa. João capítulo 1, no versículo 37, diz dessa maneira: os dois discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. Seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiram, disse-lhes: que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde mora? Respondeu-lhe: vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Ou seja, o texto, a Bíblia, em Mateus 1, em João 1, versículo 38 e 39, mostra que Jesus realmente tinha casa. E como eu estava falando, que aquele travessão que Jesus levou até o local da crucificação era da casa dele. Mas talvez você se pergunte, mas qual é a base que realmente aquele travessão era da casa de Jesus? Primeiro nós temos que compreender o porquê Jesus foi condenado. Qual foi a acusação que trouxeram para Jesus a ponto dele ser condenado? Eu lhe convido para vir para Mateus capítulo de número 26. Nós vamos ver o porquê que Jesus ele foi condenado. Qual foi a acusação de Jesus para receber esta condenação? Mateus 26, no versículo 59, diz assim: ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procurava algum testemunho falso contra Jesus, a fim de condenarem à morte. E não acharam, apesar de terem apresentado muitas testemunhas falsas. Mas afinal, compareceram duas, afirmando: este diz: posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus:
nada responde ao que este depõe contra ti. Jesus, porém, guardou em silêncio. As acusações falsas chegam para o sumo sacerdote. Esse homem disse que destruiria o templo e levantaria em 3 dias. Mas o templo que Jesus estava falando era o seu próprio corpo. Ele estava falando da sua morte e da sua ressurreição. Mas essas testemunhas falsas, elas querendo prejudicar o mestre, e os sumos sacerdotes, aproveitando essa situação, eles usam esse argumento de Jesus para condenar. Mas o porquê que eles usam esse argumento de Jesus, que ele destruiria o templo e em 3 dias reedificava? Porque em Esdras, se você puder abrir comigo Esdras, capítulo de número 6, há um decreto do rei, quando Zorobabel vai reconstruir o templo que outrora foi destruído. E olha o decreto do rei a respeito do templo. Também por mim se decreta que todo homem que alterar este decreto, uma viga se arrancará da sua casa, e que seja levantado e pendurado nela, e que da sua casa se faça um monturo. Há um decreto do rei, e o sumo sacerdote pega aquela acusação das falsas testemunhas para usar contra Jesus. É por isso que o próprio Jesus, em João capítulo 12, ele vai dizer: quando o Filho do Homem for levantado, ele vai atrair muitos para ele. Porque Jesus sabia que ele iria ser pendurado em um madeiro. Jesus sabia do que iria acontecer com ele. E para você compreender melhor ainda, que aquela cruz, aquele travessão que Jesus levou, foi tirado da casa do próprio Jesus, porque ele falou a respeito do templo, embora ele estivesse falando do corpo dele, mas eles não compreenderam aquela situação a ponto de condená-lo. Jesus, a casa de Jesus é derribada e o travessão daquela casa é colocado sobre Jesus, ou sobre os ombros de Jesus, para ele levar até o Gólgota, para ser pendurado ali na cruz, ali no Gólgota. E em João, abra lá comigo, para você compreender que realmente aquela cruz, aquele travessão, foi tirado da própria casa de Jesus. E a casa de Jesus foi virada um monturo, como lança o decreto do rei. João capítulo 19, no versículo 25, quando Jesus está pendurado na cruz do Calvário, diz assim: junto à cruz estava a mãe de Jesus e a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Versículo 26. Vendo Jesus, escute, sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí o teu filho. Versículo 27. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para a sua casa. Quando o pai morria, quem assumia toda a família era o primogênito. E Jesus era o primogênito. Agora, com a morte de José, que Jesus assumiu toda a casa, mas com aquela acusação falsa, a casa de Jesus é destruída, derrubada. Jesus levou o travessão até o Gólgota, mas a mãe de Jesus ficou desamparada, sem casa. É por isso que Jesus olha para o discípulo amado e diz: mulher, eis aí o teu filho.
Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo tomou para a sua casa. Ou seja, Jesus não deixou a sua mãe desamparada, embora a casa dela estivesse em ruína, embora a casa dela tivesse sido destruída. Esse é o nosso Paripense. Compartilhe o vídeo. É algo que muitas vezes nós não compreendemos, mas através da Bíblia Sagrada nós podemos sim compreender que realmente a casa de Jesus foi derribada e aquele travessão que ele levou era da própria casa dele. Que Deus abençoe sua vida. Esse é o nosso Paripense.